Vamos falar hoje sobre shopping, mas não se preocupe, não vou proibir você de ir ao shopping fazer suas compras. Fique comigo nesses minutinhos. Você já se perguntou por que é tão fácil ir ao shopping? Deixa eu falar uma coisa para você. Shopping, ele foi pensado, ele é pensado para agradar você, satisfazer sua carne e te dar o desejo de comprar. Ele foi feito para isso, ele é planejado para isso. Todo ano eles se reúnem e todo ano eles vão fazer alguma coisa para te estimular a comprar, para te estimular a estar ali, a gostar dali. E eu vou falar de shopping, mas pode ser praia, viagem, aquilo que você gosta. Mas vou dar o exemplo de shopping que fica um pouquinho mais fácil. É legal ir ao shopping. Você já percebeu o seguinte, vamos lá. Você vai ao shopping. Você pega seu carro, você chega no estacionamento do shopping, demora para encontrar vaga. Quando encontra vaga, às vezes é longe, às vezes tem uma briguinha por causa de vaga, alguém entrou na frente, tomou teu lugar, você estava manobrando. Aí você vai, entra no shopping está cheio, você anda 2, 3, 4 horas em pé, andando o tempo todo, paga caro pelas comidas. E quando você vai sentar para fazer um lanche, paga caro ali para comprar um sorvetinho e tal. Quando você vai sentar para fazer um lanche, geralmente não tem lugar. E quando você vai comprar aquela promoção do cinema, você descobre que, na verdade, o preço do ingresso está barato, mas o combo da pipoca é caro. Mas você faz tudo isso, você compra, você se endivida no cartão, você compra o que você não podia, mas você chega em casa assim, passeamos, satisfeitos. Aí você vai para a igreja. Chega na igreja, o irmão diz assim, irmão, estaciona aqui. Pronto, fechou o tempo. Aí você entra na igreja, o seu lugarzinho que você sempre costuma estar. Algum irmão foi lá, chegou antes e sentou nele. Aí o louvor demorou mais de meia hora. Aí você fica pensando, meia hora em pé, como é que pode? Tem que olhar para os irmãos, meia hora em pé, estou meia hora em pé aqui. Aí o pastor assim, vamos ler a palavra de Deus, você ainda em pé. Aí o pastor esquece de mandar você sentar, e você já reclama. Você senta. Aí bateu, se o culto começa às 7, bateu 9 horas da noite, 2 horas de culto, às vezes 7h30. 2 horas de culto, você já está impaciente querendo ir embora para casa. Eu não vou aqui criticar você, mas vamos pensar por que isso acontece? Acontece, voltando lá ao início, porque o shopping foi feito para satisfazer a sua carne. Eu posso também dizer de praia, viagem, passeio, aquilo que lhe agrada. Ele foi feito para isso. E quanto à igreja, ela não foi feita, não foi criada para satisfazer a sua carne. Deus não fez a igreja para satisfazer os desejos da sua carne, mas sim do seu espírito. Então, o shopping é como você estivesse comendo aquela comida de fast food. Sabe aquela bem gordurosa, bem gostosa? Os americanos, eles gostam muito de comida processada. Tudo para eles, basicamente, é processado. Aquela comida processada, gostosa, que você come, mas se você comer todo dia, vai te fazer um mal tremendo. Numa comparação, a igreja é como se fosse a comida saudável. Aquela comida orgânica, aquele com sabor natural, que, sinceramente, é difícil de fazermos nossos filhos comerem. Nós adultos também, já tem uma geração, eu me incluo, que já não está comendo, gosta muito de comida natural. Vou dar um exemplo meu. Eu, por exemplo, sempre gostei de sabor morango. Sempre. Quando eu cresci, já estava lá um adolescente, lá por aí, pela primeira vez eu experimentei um morango de verdade. Então vamos lá, eu gostava de leite, sabor morango, biscoito, sabor morango, tudo sabor morango. Mas quando eu cresci, eu fui experimentar um morango de verdade e adivinhe, não gostei. Essa relação que acontece entre aquilo que agrada a nossa carne e aquilo que alimenta, que agrada, que alimenta o nosso espírito. Então, entenda bem, a Bíblia diz assim, em 1 João 2,16,
Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, isso estou lendo na versão NVI, não provém de Pai, mas do mundo. E aí que eu quero entrar. Você passa por todos esses, nós chamamos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, de perrengues. Você passa por todos esses perrengues, atropelos ao shopping e você sai contente. Chega em casa contente. Você vem para a igreja, passa os atropelos e você vai para casa descontente, querendo que o pastor mude o culto, que o pastor pregue menos, que o louvor se estenda pouco, seja um pouco menos. Por que isso? Porque nós temos uma tendência natural a gostar das coisas da carne. E Satanás sabe como satisfazer a nossa carne. E quando você vem para a igreja, é o seu espírito que é satisfeito e não a sua carne. Daí, um grande problema que nós temos hoje é quando as pessoas querem trazer a experiência de um shopping, de um cinema, de um teatro, de um show, que satisfaz 3 coisas, a sua carne, a sua mente e a sua alma. Elas querem ter essa mesma sensação de saciedade da carne, da sua carne, da sua mente, da sua alma. Elas querem trazer essa satisfação para dentro da casa de Deus. Elas querem, então, cultos que tragam a mesma experiência que se tem nesses eventos. E querem que a igreja tenha essa mesma experiência, só que a igreja não foi feita primeiramente para satisfazer os seus desejos de experiência da sua alma, da sua mente e do seu corpo. Satisfazer os desejos da sua carne. Daí você tem essa diferença, esse disparate, esse conflito, essa luta. Você vem para a igreja, as 2 horas para você podem ser tremendamente enfadonhas para algumas pessoas, e 4 horas em pé, passando todos, de novo, os perrengues de um shopping, ou de praia. Eu, quando ia à praia, eu ainda vou à praia, mas eu detesto voltar da praia cheio de areia, me dá nervoso. Mas a gente vai na praia toda hora, e as pessoas amam ir na praia, mas vamos focar um pouco mais no shopping. Você passa por tudo isso, e você gosta, porque aquilo satisfez a sua carne. Mas você vem para a igreja e passa 2 horas e você tem uma luta para se manter ativo. Muitos têm uma luta para se manter ativo, com a mente ativa, focada no culto e o espírito aberto para poder receber. Essa luta, ela existe. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você estiver na igreja, estiver nesse conflito, lembre-se disso. Lembre-se disso, há uma luta. Porque aqui na igreja não está prioritariamente, porque eu digo prioritariamente, aqui também tem alegria, comunhão, e isso também satisfaz, não digo os desejos da carne como nesse sentido de que a Bíblia está dizendo, mas isso satisfaz também a nós, a nossa alma, a nossa mente, está num ambiente bom, agradável, conversando com os irmãos. Mas a igreja prioritariamente está aqui para alimentar o seu espírito. Então, quando você tenta transpor a experiência que você tem lá fora, trazendo e querer ter essa mesma experiência dentro da igreja, pode ser um erro, uma armadilha e criar uma insatisfação em você. Eu, sem querer criar polêmicas, eu não quero criar polêmicas, mas sim, há igrejas que tentam satisfazer esses desejos. Mas esses desejos da carne, eles têm uma característica, eles são passageiros, são efêmeros. Eles logo vão e entram outro, logo vão e entram outro. Se a gente fosse entrar aqui, por exemplo, em questões sexuais, e eu não quero entrar nisso, mas a questão sexual, por exemplo, ela vai muito para esse lado. Você nunca se satisfaz, você vai sempre querer uma coisa, um abismo chamando outro abismo, no sentido, que vai piorando cada vez mais. Porque o desejo da carne ele é efêmero, ele é passageiro, e você tem que ter outro logo. Então, eu vou dizer aqui, nós, Igreja Batista Sião, não focamos muito nisso, e eu como pastor, eu não foco muito nisso, porque eu sei que se eu for tentar satisfazer desejos da carne, trazer a mesma experiência que você tem num show, por exemplo, que você tem num teatro, que você tem no shopping, eu vou estar aqui praticamente todo o culto tentando trazer uma novidade para você, para te satisfazer, para prender você aqui.
quando na verdade a obrigação maior da igreja é o alimento espiritual que sai dos altares. Mas voltando ao assunto, a Bíblia também diz em Romanos 8, de 5 a 8, guarde bem isso. Temos que ter cuidado para não valorizar os desejos e as inclinações da carne. E diz assim no Romanos 8, de 5 a 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem tem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne... vamos de novo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Veja bem, aí chegamos no ponto principal. Eu não estou proibindo você de fazer nada. Não estou proibindo você de passear, de ir ao shopping. Eu vou ao shopping, tá? Se um dia você me encontrar lá no shopping, fotografar, peguei o pastor no shopping, eu vou ao shopping, gosto de ir. Não gosto tanto de praia, mas minha família gosta. Eu gosto mais de clima de montanha, eu gosto mais de rio, cachoeira. Mas, se eu pudesse, eu gosto de viajar, minha esposa gosta de viajar. Então, nós gostamos disso. Gostar disso em si mesmo não é ruim. Então, por favor, ninguém aqui vai ficar dizendo assim, está vendo? A gente não pode fazer isso, olha o que o pastor está falando, porque se você gosta disso, você está na carne. Não é isso que eu estou falando. O que não podemos deixar é que isso domine as nossas vidas e passe a ser o balizador das nossas vidas. E eu digo mais, o balizador das nossas experiências. Porque quando eu venho, eu posso balizar minha vida nisso, nessas experiências, nessas satisfações, nesses desejos satisfeitos da carne. Mas quando eu venho para a casa de Deus, que isso não é atendido, eu começo a achar então que a casa de Deus tem um problema. E a casa de Deus não tem um problema. Porque a casa de Deus não foi feita para isso. Então, não é proibido fazer. Eu não posso me deixar ser dominado por esse sentimento. Tem gente que vai a shows evangélicos, não entrando aqui em questão se pode, se não pode, não estou entrando. Mas o show evangélico foi feito para, de uma certa maneira, além do espiritual, tem gente séria que faz espiritual, tem gente não séria, como tudo na vida. Mas as luzes, o ambiente, tudo é preparado também para agradar você. Tudo aquilo é formatado para isso. Se você quiser transportar essa experiência para dentro de uma igreja, fica difícil. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia está falando, Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Você não está fora do mundo. Você pode ver o filme, o lançamento, você vai comer sua pipoca, você vai comer seu hambúrguer, não coma tanto, que o resultado, é que eles estão me filmando um pouquinho para cima, mas se filmasse um pouco para baixo, você veria o resultado. É horrível. Bom, mas você pode comer. Mas a Bíblia diz para você não se deixar dominar por essas coisas. E esse é o segredo. Não se deixar dominar por essas coisas. E saber que cada coisa tem o seu lugar e tem a sua hora. E que dentro das igrejas, você deve buscar então e saber que aqui será dado o alimento espiritual. E você vai ver essa luta contra a sua carne. Você vai perceber, e pense no que eu estou falando da próxima vez que tiver um culto, você vai perceber que meia hora em pé na igreja dói o corpo, mas 4 horas em pé no shopping não dói. Que você fica rodando o shopping buscando estacionamento, mas se você chega aqui, você tem o seu lugarzinho, você tem que colocar um pouquinho mais para lá, já desagrada. No shopping você não tem lugar para comer, a não ser que você entre no restaurante. Mas quando você chega na casa de Deus, não está o seu lugar reservado, você já reclama. Porque essa luta que há entre nós, eu digo até de mim também, há uma luta de o nosso corpo, às vezes não quer estar aqui, não é o mais agradável, não é o que satisfaz a gente, mas o espírito, ele precisa ser alimentado, ele sabe, aqui é o lugar correto. Por isso que muitas vezes há umas lutas. E
A Bíblia diz em Lucas 12, 34, pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Então, vamos terminando, dizendo, ponha as coisas no lugar certo da sua vida. Quando você vier para a igreja, saiba, eu aqui não estou para ter uma experiência, para satisfazer os desejos do meu corpo, da minha alma ou da minha mente. Eu estou aqui para me alimentar das coisas espirituais. E os últimos textos para a gente poder terminar. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:6. E por último, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando você estiver no culto, você saiba e tiver essa luta com você, esse embate. Mesmo na entrada, você vai saber de uma coisa. Seu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você vai ter que lutar para se manter constante, vigilante e receber todas as bênçãos que Deus tem para você a cada culto. Vá ao shopping, vá à igreja, vá à praia, vá viajar, vá passear. Mas cada coisa tem o seu lugar. Cada coisa tem o seu lugar. E na igreja, o que vai te alimentar é a palavra. E o primeiro que vai ser alimentado é o teu espírito. Deus te abençoe.